Então, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre essa parte, fazer uma revisão, né, do que eu espero que vocês já tenham uma boa noção para fazer a prova. Então, essa parte de conceitos de linguagem de programação, né, que tem como base, por exemplo, aquele livro Conceitos de Linguagem de Programação. Ou do David Walsh. Então, isso aqui já dá uma disciplina todinha, né? Uma disciplina de 60 horas no mínimo para a gente trabalhar todos esses conceitos. Eu trabalhei com vocês um pedacinho da primeira unidade, né? Um pouco mais de uma semana, eu acho. Mas o que eu espero para a prova dessa parte mais conceitual, não é ainda conceitual de forma genérica, de programação, de linguagem de programação, não apenas de linguagem orientada a objeto. Então na prova vai cair essa parte de orientação a objeto e também alguns conceitos iniciais. Eu passei para vocês uma lista, né? A primeira questão é sobre os paradigmas. Os 4 paradigmas. Então, programação imperativa subdivide em procedural e orientada a objeto. E a declarativa subdivide em funcional e lógico. Né? Isso aqui é importante, né? Porque a gente vai estar estudando, principalmente focando mais no paradigma orientado a objeto, que é o dominante. Né? Porém, a gente vai falar um pouco também sobre funcional, que está integrando bastante com o orientado a objeto. E está se tornando um bom paradigma para trabalhar com programação concorrente. Suportar a programação paralela. Saber os paradigmas é importante porque mesmo o Wikipedia que você abra, surge uma nova linguagem, algo desse tipo, você quer entender essa linguagem, o Wikipedia sempre tem esse infobox aqui, né? Esse infobox já diz muita coisa sobre qualquer conceito, qualquer ideia que você esteja procurando no Wikipedia. Então tá aqui, né? Essa é uma linguagem orientada a objeto, é uma linguagem funcional, é uma linguagem imperativa, né? Block structure. Mas o que significa tudo isso, né? É uma linguagem compilada. E quando você olha outra linguagem, tipo Python, por exemplo, aqui tem um sistema de tipos, né? Por exemplo, o Swift ele tem um tipo estático, fortemente tipado e inferência. Então isso está na infobox. Né? Python, por exemplo, tem aqui também os paradigmas, orientado a objeto, imperativo, funcional, procedural, refletivo. Né? Ele incluiu esse outro elemento como um paradigma. Essa parte de reflexão a gente vai falar em metaprogramação. Então na terceira unidade a gente vai falar sobre isso, que a gente vai deixar para esses temas, por enquanto, temas considerados mais avançados, né? E com relação ao tipo de dados, ele é dinâmico, né? E forte, né? E fortemente tipado. A gente pegar essa linguagem Lua, não. O procedural seria quando começou a surgir as linguagens de alto nível, estamos saindo do Assembly. O procedural foi programação estruturada. Começou com programação estruturada. Alguns chamam de procedural estruturado, porque tem procedimentos. Porque lá naquele livro ele dá no caso do imperativo, ele subdivide em 3, né? Orientado a objeto, concorrente e estruturado. Sim. Porque você pode ver. Quais são os paradigmas de programação? A gente está falando desses 4, focando nessas 4 abordagens. Podemos separar em 2 elementos: quando a programação e no paradigma sequencial e no concorrente. Quando a gente está no concorrente, muda muita coisa, principalmente se a gente está programando imperativo.
Deixa eu ver aqui. Vou pular. Mas eu estou focando nesses 4 paradigmas. Agora só uma outra vontade, né? Imperativo é porque você pode ter algumas coisas que alguns autores podem considerar como um novo paradigma, essa questão do tipo, um outro paradigma. Mas a clássica, a divisão clássica dos paradigmas é aqueles 4 paradigmas. Né? Você tem 2 subgrandes divisões, que é o imperativo e o declarativo. O imperativo subdividindo o procedural, linguagem tipo C, o Pascal, né? O Pascal não, Jacques Pascal, né? Mas o Pascal, ADA, né? As versões iniciais do ADA, e orientado a objeto, né? Tipo C++, Java, e as linguagens mais modernas com as coisas suportam também a orientação a objeto. Né? Mas a divisão mais clássica é essa. Quando a gente pega Lua, multiparadigma, imperativo também, né? Orientado a objeto, mas ele destacou, por exemplo, procedural, prototype based, object oriented. Porque o Lua implementa a orientação a objeto baseada em prototype. Essa parte, pessoal, a gente não vai cobrar agora ainda na prova, né? Mas tem 2 grupos grandes de linguagens orientadas a objetos: as linguagens baseadas em prototype e as linguagens baseadas em classes. Normalmente a gente usa mais as baseadas em classes. C++, Java, né? São linguagens baseadas em classes. Tem sua origem lá no Simula. JavaScript, antes da versão atualizada, e o Lua oferece orientação a objeto baseada em prototype. Não existe class. Em Lua você não cria a class e define uma classe. Em JavaScript também não. Só que agora a versão mais atualizada do JavaScript tem essa possibilidade de trabalhar também com class. Então eu acho que talvez o Java Webpack Script, a partir da versão 16, ele mistura as 2 coisas. Eu acho que ele continua sendo baseado em prototype também. Mas você pode implementar a partir de classes. Né? Aqui eu não concordo, isso aqui está errado. Né? Isso aqui está errado. É dinâmico, mas não é strong. Definitivamente não é strong. Um tipo da Lua não é strong, nunca foi. Não é uma linguagem fortemente tipada. Mas o que são esses elementos aqui, né? Então, quando a gente está falando da programação imperativa, né, que é a que a gente já está mais habituado, é aquela linguagem. O que a linguagem imperativa tem como elemento? O que o imperativo tem? Quais são os conceitos que tem o paradigma imperativo, de modo geral, independentemente se é procedural ou orientado a objeto? Atribuição, né? Então, você tem atribuição. Quando você tem atribuição, você está dizendo que você tem estados. Então, linguagens imperativas, você tem variáveis, e variáveis têm estados, né? Se eu pergunto qual que é o valor de A, o que vocês vão me responder se eu perguntar qual que é o valor de A? Aonde, né, professor? Depende, né? Na linha 4, qual que é o valor de A? Qual que é o valor de A na linha 4? Indefinido, né? É um valor indefinido. Um nicho, né? Mas é um valor indefinido. Depois da execução na linha 5, né? O valor de A é 10. Depois da execução na linha 6, o A vale 11. Depois da execução da linha 7, o A vale 20. Depois da execução da linha 8, o A vale 40. Então eu tenho aqui variáveis que recebem valores, né? E tem estados. Um outro elemento crucial em linguagens imperativas são os comandos. Linguagens imperativas têm comandos, né? Tem passos. Então, por exemplo, tem linha 1, linha 2. Então, a linha 6 é executada depois da linha 5. Né? Segue dessa maneira. Tem uma sequência aqui. Eu leio esse código de forma sequencial.
Então, é aquilo que a gente aprende na primeira disciplina, né? A receita de bolo. Então, a receita do bolo representa o paradigma imperativo. E na receita, vocês podem olhar que a própria receita usa a forma verbal imperativa, né? Bata ovo, mistura, leve ao forno, né? Sempre imperativo. Né? Então, a programação imperativa está muito ligada à nossa receita de bolo. Né? Isso pode ser em C, em Python, né? Em Java. Só que linguagens orientadas a objetos, tipo Java, principalmente quando a gente está pensando no sistema orientado a objeto, está modelando o sistema orientado a objeto, a gente não está pensando nos procedimentos que aquele programa orientado a objeto vai executar. Numa linguagem imperativa eu posso subdividir em dois grupos, né, que afetam principalmente a modelagem. Quando eu estou programando em C, eu estou pensando, eu vou ter determinados tipos de dados e vou ter também determinadas funções ou procedimentos, né? Mas vamos chamar de subrotinas. Subrotinas que são aplicadas a estruturas de dados. Já a orientação a objeto, não. Eu tenho que pensar, eu tenho que modelar as minhas classes, né, que vão, em termos de execução, os seus objetos. Então, orientação a objeto, eu estou pensando em objetos. Estou modelando como que esses objetos interagem em tempo de execução. Porém, continua sendo uma linguagem imperativa, né? Em algum momento aqui, eu posso ter um objeto do tipo aluno. Posso ter um objeto do tipo turma. Turma poderia ter um método de adicionar, né? Adicionar aluno. Então eu estou trabalhando com objetos, né? Contudo, continua sendo imperativo. Continua sendo imperativo. Então, pessoal, imperativo é esses dois grupos. Procedural, quando está programando em C, a gente está pensando em procedimentos. E orientado a objetos, linguagens tipo Java, C++, a gente modela pensando nos objetos, né? A gente modela descrevendo as classes. A gente usa diagramas de classes. Em C, a gente não usa o diagrama de classe para modelar um programa em C. A não ser que você esteja tentando simular a orientação a objeto em C. Quando a orientação a objeto começou, muitos simulavam a orientação a objeto em C. Porém, ao invés de simular um paradigma dentro do outro, se você puder utilizar uma linguagem que oferece nativamente aquele paradigma, é melhor, né? Então, ao invés de você simular orientação a objeto em C, você usa C++. Hoje não tem necessidade para isso. A não ser que você tenha que realmente implementar alguma coisa em C, porque você está usando bibliotecas em C e vai rodar um determinada arquitetura, e você quer programar um pouco mais do estilo orientado a objeto, né? E isso você pode e deve aproveitar, pessoal. Então você pode aproveitar o que você aprende em outros paradigmas em diferentes linguagens, né? Okay? Então, orientação a objeto é imperativo, procedural também é imperativo. Tem conceitos diferentes, né? Orientação a objeto e procedural, mas ambos são imperativos. Mas quando você está numa linguagem linguagens declarativas, você não tem linguagens declarativas, você não tem variáveis como analogia a espaço de memória. Variáveis não são
análogas a espaços de memória, blocos de memória. Então, por exemplo, linguagens tipo Haskell. Em Haskell você pode escrever algo desse tipo. Isso aqui está sintaticamente correto. Mas você não pode escrever algo desse tipo aqui. Então, essa sequência de símbolos aí, se você roda isso em Python, esse código está ok. Esse código está ok. Não tem problema nenhum com rodar isso aqui no Python. Falei. Não tem problema nenhum você rodar isso em Python. Tá ok. Só que, tirando esse print aqui, eu não posso rodar isso aqui em Haskell. Não é problema sintático, porque aqueles elementos é possível. O que vai reclamar? Eu tenho múltiplas declarações de X. Observe que isso aqui não é atribuição. Eu não estou atribuindo igual numa linguagem operativa, dizendo que a X recebe o valor de 10. Não é uma atribuição. Não é uma atribuição. Ou que outro momento, numa linha seguinte, X recebe 20. Não. Eu estou declarando. Eu estou dizendo que X é 20. X é igual a 20. Então aqui a gente pode ler. X é igual a 20. O X é igual a 10. Mas eu não posso dizer que X é igual a 10 e outra hora dizer que X é igual a 20. Ou ele é igual a 10 ou ele é igual a 20. Ele não pode ser igual a dois valores. Ele não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Em linguagem operativa, isso aqui em Python a gente lê X recebe 10 e X recebe 20. Mas em linguagens declarativas a gente pode ler X é igual a 10 e X é igual a 20. Então não é possível ter os dois valores ao mesmo tempo. Eu tenho que decidir qual valor que eu quero. Ah, X é igual a 10? Ok, então X é igual a 10. Então se eu pego X, X vale 10. X é igual a 10. Então isso aqui eu posso. Então em linguagem declarativa eu estou declarando, não existe um comando. Em Python, a linha 2 e a linha 3 eu tenho dois comandos, que é o comando de atribuição. Estou dizendo que X recebe 10 e outra hora X recebe 20. São dois comandos de atribuição que estão sendo executados em sequência. Primeiro eu executo está na linha 2, depois eu executo está na linha 3. Aqui não é um comando, aqui é uma declaração. X é 10. Então eu posso criar um monte de coisa. E isso a gente pode entender como se fosse uma função sem parâmetros. Uma função sem parâmetros com valor constante. X é uma função que sempre retorna 10. É uma função constante. Então eu posso dizer que f de x é igual a 2 vezes x. Então isso aqui é uma função. Agora uma função que recebe um parâmetro que é x. Então estou novamente declarando e dizendo que eu posso, todo lugar que eu tiver f de qualquer coisa, pode ser substituído por quê? Por 2 vezes x. Né? Então f de 5 é substituído por 2 vezes 5, que é 10. Quando aplica esse valor é 10. Então isso aqui em linguagens declarativas, eu estou sempre declarando, no caso de linguagens funcionais, eu estou sempre declarando funções. E funções matemáticas. Ou seja, não é uma hora eu falar f de 5 recebe 10, retorna 10, né?
e f de 5 outra hora retorna 20. Isso não pode acontecer numa linguagem funcional, numa linguagem puramente funcional. E quando eu tenho isso, não é função. O 5 hora mapeia para... O 2 hora mapeia para... Desculpa. O 5 às vezes mapeia para 10, às vezes mapeia para 20. Não faz sentido. Ok? Em linguagens imperativas procedurais, isso pode acontecer? O que vocês acham? Por exemplo, então, ó, no mundo do C, é comum chamar essa função f de função, né? Eu até falei, né? Função f, função. Não tem nenhum problema com relação a isso, né? Chama de função, porque ela retorna valor, né? Ela retorna x vezes a. Só que, quais serão os resultados para a linha 12, 13, 14 e 15? Vão ser iguais os valores aqui, pessoal? Vão ser iguais esses valores? Tem aqui uma variável global. A inicialmente é 1. Então a primeira vez que eu executar f de 5, o A recebe A mais 1, o A vai para 2, eu vou estar retornando 10. Mas a próxima execução, o A vai para 3, eu vou retornar 15. Depois eu vou retornar 20. Depois 25. Então, para a mesma entrada, lento esse negócio. Para a mesma entrada eu vou ter valores diferentes, né? Para a mesma entrada. Então, ou seja, esse cara aí não é uma função. Esse cara não é uma função. Vamos lá, turma. Então eu tornou 10, 15, 20 e 25. Que são valores, vão ser valores diferentes porque tem uma variável global. Entenderam, pessoal? Então, linguagens imperativas que tem variáveis, mudança de estado, você tem funções que não são de fato funções matemáticas. Isso aí não é uma função matemática. Ok? Então, observe que se eu estiver fazendo testes de unidades, vocês já ouviram falar em testes de unidades? Hoje em dia se fala muito nisso. Implantação de sistema, você vai ter que, antes de você desenvolver o teu sistema, antigamente era, vou testar no final. Hoje em dia você testa durante toda a execução, né? A gente já fala de JUnit. Só que quando você tem uma linguagem que usa variáveis globais, você faz um teste de unidade, você testou, funcionou? Beleza. Não está beleza ainda, porque você tem uma variável global, essa variável pode mudar de estado, essa variável pode virar um nulo, essa variável pode virar um monte de coisas e o teu sistema pode cair. Então você não consegue garantir que
sempre quando ela entrar 5, ela vai retornar 10. Ok? Então isso não é uma função matemática. Aí está a diferença das linguagens puramente funcionais e das linguagens imperativas. Linguagens funcionais trabalha com funções, mas em C eu usava funções também. Mas não. Em C você não usava funções, você usa procedimentos. Por isso que é procedural. É paradigma procedural. Porque aqui dentro de uma função em C, eu tenho comandos, né? Que não é um comando. A recebe A mais 1. Esse comando, a gente diz que esse comando está causando uma alteração no mundo, é um efeito colateral. Esse mundo é o quê? A minha variável global externa. Ok? E uma outra questão sobre o paradigma funcional é que o paradigma funcional também afeta a forma de você pensar e modelar o seu sistema, né? Porque o sistema você tem foco nas funções e na aplicação de funções matemáticas. Aí tem linguagens que podem levar isso ao extremo, né? Você trabalha realmente só com funções, você não misturar funções com operações causa e efeito colaterais, tipo atribuição de variáveis, né? Um Haskell é uma linguagem dessas. Ou você pode usar Python, né? JavaScript, que permite você programar num estilo funcional, né? Como está dizendo aqui, né? Porém, ela é uma linguagem imperativa. Ela não te proíbe, se você quiser fazer uma atribuição. Ela não te proíbe fazer isso. Ela é uma linguagem imperativa. Coisa que em Haskell não existe. Você não consegue atribuir valor para variáveis. Não existe isso. Linguagens puramente funcionais não existe isso. Você implementa isso de uma outra maneira quando você precisa de fazer isso. Você vai querer uma hora trabalhar com o mundo externo. Você não quer um programa que faça tudo, mas que não se comunica com ninguém. Você não consiga jogar valores para ele, entrar dados para ele, nem consegue receber os dados dele. Mas isso é feito de forma controlada e isolada do restante do sistema. Então, linguagens funcionais são melhores para fazer testes. Esses testes de unidades em linguagens funcionais funcionam muito bem. Em linguagem unitada a objeto, a gente tem que ter muito, linguagens imperativas, né? Você tem que ter muito cuidado ao modelar o teu sistema, ao projetar o teu sistema. Ela não vai te obrigar a fazer as coisas, evitar variáveis globais, por exemplo. A gente, em C++, é uma boa prática você não usar variáveis globais, mas o C++ não te proíbe usar variáveis globais. O Java, de certo modo, aparentemente proíbe, né? Porque você não pode jogar uma variável aqui do lado de fora. De uma definição de uma classe. Né? Mas você pode ter variáveis dentro de classes e variáveis públicas dentro de classes. Quando você tem variáveis públicas dentro de classes, você tem algo parecido com uma variável global. Todo mundo pode mexer naquele cara. Todo mundo pode alterar aquele cara. Está entendendo? E todo mundo tem acesso. Então, se eu tenho uma variável global, estática, aí todo mundo pode mexer naquilo. Uma variável estática, pública, dentro de uma classe orientada a objeto, no Java, é muito parecido com uma variável global. Tem os mesmos problemas. Você tem que ter cuidado com isso. Ok? Então, já o lógico já é um paradigma declarativo também. E o lógico já tem uma mudança muito grande. O lógico é difícil você misturar. Você vê que Python, diversas outras linguagens, são multiparadigmas, mas não suportam, por exemplo, programação lógica. Não está lá lógico como das linguagens suportadas. O lógico, ele é realmente um paradigma à parte. Então ele é baseado na lógica de primeira ordem e que você tem basicamente 3 elementos. Você tem regras, swing, né? Swing. Esqueci o nome dele.
Então você tem fatos, né? Tipo você dizer que Platão é homem, né? Então você pode definir esse predicado, homem Platão. Então isso é um fato, não depende de regra nenhuma. E você pode usar uma regra, tipo, todo homem é um animal. Então, isso é uma regra. Se você diz que Platão é homem, você diz que Sócrates é homem, você diz que João é homem, você pode depois verificar se Sócrates, João e Aristóteles são homens, são animais, desculpa. Existe uma regra que todo homem é um animal. Então, eu não preciso dizer que Platão é animal. Se ele é homem, logo ele é animal. Então, isso é uma regra que eu posso definir. E eu posso fazer as perguntas, né? Não está indo aqui? A internet foi-se embora. E eu posso fazer perguntas. Então, linguagens lógicas são baseadas na lógica de primeira ordem. Né? A principal linguagem é Prolog, que consegue implementar essa máquina de inferência. E lá você tem 3 elementos: fatos, regras e perguntas. E ela é realmente um paradigma à parte. Assim. Você não mistura programação lógica com programação orientada a objeto, programação lógica com imperativo. Ela é um paradigma isolado. Diferentemente do funcional. Funcional você pode, como o funcional tem também esse lado do estilo de programação, né? No estilo de programação é funcional. Então eu posso programar em Python a lá C, né? Programando em Python, parecido que estivesse programando em C, ou posso programar Python a lá Haskell, né? Então quando eu programo um Python a lá Haskell, eu vou ficar usando funções de segunda ordem, tipo map, o reduce, o filter, né? São os 3 que estão implementados lá no Python, no tools. Então isso é um elemento que eu vou cobrar de vocês na prova. Saber esses 4 paradigmas, né? E saber também sobre tipos. Então, verificação de tipos. Por exemplo, linguagens como Java e C, quando que ocorre a verificação de tipos? Em tempo de compilação. Java tem algumas coisas que funcionam em tempo de execução também, mas em geral é em tempo de compilação, principalmente em tempo de compilação. Só que como tem essa história de polimorfismo, tem umas coisas que ela verifica em tempo de execução também. Porque você pode ter uma variável que é objeto, mas que está amarrada a uma instância do tipo aluno. A gente checa essas coisas, mas são linguagens consideradas linguagens estaticamente tipadas. Então Java é considerado estaticamente tipado. Então a checagem é feita em tempo de compilação, principalmente, e poucas feitas em tempo de execução. Python e JavaScript é feito quando? Em tempo de execução. Então Python e JavaScript, pessoal, é uma linguagem dinamicamente tipada. Lua, Ruby, são linguagens dinamicamente tipadas. Isso impacta muito na forma da gente programar. Por isso que eu estou dando destaque, nessa parte conceitual eu vou dar destaque, entender esses 4 paradigmas, e nessa parte de linguagem dinamicamente tipada e estaticamente tipadas. Eu vejo que as pessoas se confundem muito. Quando a pessoa fala, tem polimorfismo, tem sobrecarga, tem... Vocês vão ver, fala o pessoal falando de sobrecarga, de sobrescrever em Python, mas é muito diferente essas coisas. Quando a gente fala de sobrecarga, por exemplo, já aproveitando os conceitos de orientação a objeto, o que é a sobrecarga? Lá em Java, por exemplo, sobrecarga de métodos. O que é a sobrecarga de métodos em Java? Cai na prova. Sobrecarga de métodos. O que é sobrecarga de métodos? Lá no Java, a gente não imprime, por exemplo, o número 10. A gente não imprime a string, olá mundo.
A gente não imprime um valor double, tipo 10.5? Ou valor lógico, true. É minúsculo, né? Então em Java eu posso executar o println sobre esses tipos aí, né, pessoal? 10, um tipo inteiro, uma string, um double e um lógico, ok? Mas esse println, ele consegue imprimir qualquer coisa? Como é que eu estou imprimindo qualquer coisa? Estou chamando println para qualquer coisa aí. Eu tenho uma função, um método, né, que pode receber tipos diferentes? Não posso ter isso. É uma linguagem estaticamente tipada. Ela tem que ter tipo. Se você está lá no Python, você vai lá e faz uma função chamada println, que recebe alguma coisa, sei lá, print x, depois print algo assim desse tipo, ponto e vírgula não precisa, né? Então algo desse tipo aqui. Linguagens dinamicamente tipadas, eu não estou dizendo qual é o tipo de x. Então posso ter uma única função que recebe um x qualquer, imprime esse x e depois imprime um /n. Em Java, eu não posso ter alguém lá print string e esse cara tem um print ln que recebe qualquer coisa. Eu preciso amarrar, né, um conceito que a gente falou também no início da disciplina, amarrar o x a um tipo, né? Eu preciso amarrar o x a um tipo. Se print ln eu digo que ela recebe o inteiro, eu só posso jogar um valor do tipo inteiro para println, eu não posso jogar outro valor para println. Contudo, né, eu posso ter a função println que recebe inteiro, println que recebe o double, println que recebe uma string. Então isso aqui é sobrecarga de métodos. Eu tenho o mesmo método com nome diferente, porém com assinatura. Desculpa, mesmo método com nome igual, contudo com assinaturas diferentes. Então ele sabe distinguir um método do outro a partir da assinatura. Então eu tenho aqui 3 métodos. Eu não tenho um método apenas. Eu tenho 3 métodos. Quando você escolhe lá o println, a gente vê esses todos os métodos lá. Ó, vem aqui. Tô sabendo usar o Eclipse, né? Não tem problema, né? Ó, esse aqui, ó, é o print double. Espera um double. Esse aqui é o print string. E esse aqui é o print int. Ele recebe um int. Só que tá meio falhando aqui na hora de reconhecer. Então isso aqui é sobrecarga de métodos. Linguagens dinamicamente tipadas não tem tipos. Então como que ela vai distinguir uma função da outra? Não tem, não precisa. Porque eu posso jogar qualquer x lá, ela vai aplicar nesse x. Eu não preciso disso. Então não tem sobrecarga de métodos em Python.
Não tem sobrecarga de métodos em JavaScript. Eu estou trabalhando ela dinamicamente tipada, não sei se parece que agora no JavaScript você pode trabalhar estaticamente tipado também, TypeScript, não sei. Vou dar uma atualizada sobre isso. Mas linguagens dinamicamente tipadas você não tem sobrecarga de métodos. Caso você queira que ela se comporte diferentemente de acordo com o tipo, que execute diferente, não execute o mesmo código, você poderia verificar se eu não lembro como é que é, não é typeof não, typeof é JavaScript, né? Você pode verificar o tipo dela. Se o tipo for string, esse código meu aqui não está em Python não, pessoal. Então meio... se o tipo é string, eu faço alguma coisa aqui. Se for o type de x for int, essas linguagens dinamicamente tipadas normalmente tem uma função que retorna o tipo no formato de string. JavaScript, Lua, Python tem. Aí de acordo com o tipo, você faz alguma coisa diferente ali, se você quiser. Mas não tem sobrecarga de métodos, porque não existe. Não tem história de assinatura. Então sobrecarga de métodos é quando tem o mesmo nome, seja um método, seja um operador, aí no caso de operador normalmente chama sobrecarga de operadores, mas que diferencia pelo parâmetro, pelo tipo de entrada, não pelo tipo de saída. Não posso ter um print ali numa hora é um void, outra hora é um int. O que diferencia é os parâmetros de entrada. Pelo tipo dos parâmetros de entrada, ele executa um determinado método. Isso é sobrecarga de métodos. Okay? Então, linguagens dinamicamente tipadas, não existe isso, não precisa disso. É outro mundo, é outro universo. Então, é como você sai do Python e encara o Java, você estranha, não é só por causa do paradigma. Porque você mesmo, se você estivesse programando um orientado a objeto em Java, em Python, e vai para o Java, é muito diferente porque você está saindo de uma linguagem dinamicamente tipada para uma linguagem estaticamente tipada. E isso tem um impacto grande. Mas qual a vantagem das linguagens estaticamente tipadas? Linguagens estaticamente tipadas não é uma coisa do passado. Existem muitas linguagens atuais que focam por ser estaticamente tipadas. Qual que é a vantagem da linguagem ser estaticamente tipada? Vou perguntar isso também na prova. Qual a vantagem de ser estaticamente tipado? Os erros de tipo, por exemplo, são detectados em tempo de compilação. E é legal que está detectando tudo, né? Se eu tenho uma linguagem estaticamente tipada, o compilador ele passa por todas as linhas de código. A execução não passa por todas as linhas de código. Em Python você pode ter coisas que não fazem o menor sentido, né? Por exemplo, o Python é uma linguagem fortemente tipada. Essa expressão aí,
na linha 5, está errada. Está errado. Porque o x vai receber A. O A é do tipo inteiro. Eu estou dizendo lá que vai ser inteiro. Vou converter para inteiro. Então não posso somar uma string com inteiro. O Python não aceita isso. Porém, essa linha 5 só vai ser executada se A for maior que 10. Então, se eu executo esse código lá, e entro com 5, meu código não tem nenhum erro. Então eu posso executar esse meu código várias vezes, entrando com valores menores que 10, está tudo ok. Na hora que eu entrar com valor maior que 10, vai dar um erro. Em um código real, você tem vários ifs e várias partes do código que não são executadas. Aquele código está lá para ser executado em uma determinada situação. Pode ocorrer ou não. Uma hora pode ocorrer. E talvez possa ocorrer daqui 10 anos. Se o código está executando, daqui 10 anos ocorre aquela situação. Então, nesse caso na linguagem fortemente tipada, não quer dizer que ela tem que ser estaticamente tipada, não. Não necessariamente. Porque a gente pode ser, é questão um pouco relativo, né? A X, por exemplo, o Python evita fazer correções. O JavaScript não. O JavaScript não está nem aí para isso. Se eu tenho ali 10, esse 10 pode ser convertido para inteiro, vai ser, se eu entro com A valendo 20, vai ser 10 mais 20. Aí vai dar 30 e pronto. O Python ele é mais fortemente tipado que o JavaScript do que Lua. Mas, de qualquer maneira, aquilo só pode ser checado se for executado. E até mesmo se eu tenho, por exemplo, o X, a gente poderia pensar, poxa, eu não sei qual que é o valor de X, né? Porque se X, em outra parte do programa, o X passasse a valer 20, por exemplo, como uma string, esse código estaria ok. Porque ele vai concatenar. Não tem erro. Né? Mas mesmo eu colocando aqui algo desse tipo, olha pessoal, são literais. São literais que estão aqui. Eu tenho uma literal 10 string e tem outra segunda literal 10 inteiro. Isso é literal. Alguns chamam de constante também, né? Mas são valores que não vão mudar. Então o Python, mesmo assim, o Python não pode chegar e falar que está errado, né? Isso que é triste. Né? Ele não pode falar que está errado. Tem um erro ali gritante, né? Um erro gritante aqui que o Python sabe que é erro. Tem duas literais que o Python não aceita somar de tipos diferentes. E não vai fazer a correção para a gente. Mas mesmo assim o Python não fala que está errado. Ele só vai falar que está errado se essa linha for executada. Ah, não, que eu mudei. Não salvei, né? Mas se eu entrar com 5, não está errado. Se eu entrar com 40, aí dá errado. Ok? Erros desse tipo, se o Python fosse estaticamente tipado, ele ia executar lá, a linha 6 tem um erro. Então, não compila. Só que o Python mesmo, algo que ele sabe que é um erro, mas ele não vai dar erro. Só vai dar erro na hora que executar esse código, porque é uma linguagem dinamicamente tipada. Então não. Só que nem ele estava falando, né? Por exemplo, o Python é um pouco mais fortemente tipado que linguagens tipo JavaScript, Python. Por exemplo, eu não posso chegar aqui e falar se A, né? Em tempo de execução ele vai dar, o A não foi definido, né? Tem um problema aí, dá erro. Coisa que em Python, em Lua não dá erro. Você coloca lá se A, aí o A para ele é new, não foi definido, mas é new, e manda brasa, não dá erro. Então, o código em Python você escreveu um código lá, se A, então em Lua
Então Lua executa esse código sem problema nenhum. Se A não foi definido, mas ele não está nem aí, porque para ele qual que é o valor de A? O valor de A é nil. Se eu imprimir o A aqui, não, eu vou ter que imprimir o A embaixo, né? Embaixo do valor. O valor de A é nil. Então, o nil para ele é interpretado como falso. Então, aqui não vai executar. E isso, pessoal, isso em Lua é um problema muito sério. Porque a gente começa a programar, existe um risco muito grande de você ter declarado uma variável lá, tá usando uma variável lá, sei lá, teste V, aí você coloca que é true. Só que aí aqui dentro você vai lá e coloca teste V, né? Aí você manda executar o código. Pô, tá errado, o que tá errado? Em Python, se eu coloco algo desse tipo, ele dá undefined. O teste V não foi definido. Aqui não. Esse teste V é uma variável, esse teste V é uma outra variável. Agora o teste V aqui é igual a nil. Então isso é complicadíssimo. Você pode chegar e botar aqui teste V true, você não vê o código entrar aqui por quê? Porque está mexendo em outra variável. Isso é muito complicado. Então Lua é fracamente tipada. Então tem strong lá, não concordo. Do Wikipedia lá não. Ele é fracamente tipado, permite qualquer coisa aqui. Você pode, inclusive você pode somar aqui falso mais A, concatenar. Concatenar, não sei como é concatenar. Não era esse pontinho? Ah, não, é 2 pontinhos, né? Então concatenar em Lua é 2 pontinhos. Ah, não deixou o teste ver. Aqui não concatena. O Python, o JavaScript concatena, né? O JavaScript concatena qualquer coisa. Então o JavaScript converte todo mundo para todo mundo, né? Se eu tenho lá 10 mais true, aí o true ele converte para 1, me retorna 11. Então tem aqui operações de tipos diferentes, né? Linguagem mais fortemente tipada prefere o quê? Operações de tipo diferentes a gente não pode fazer, então a gente vai ter que converter alguém para alguém. Mas prefere que seja explícito. Mas o JavaScript não. Ele prefere definir regras de conversões e executar essas regras de conversões. Talvez até para ficar um pouco mais eficiente, né? Que ele não vai parar o código. Ele vai fazer essas conversões, vai aceitar. Se eu tivesse 10 com uma string e concatenasse com true, aí ele converte o true para string e faz uma concatenação. Então, dependendo dos operandos, ele vai fazendo conversões diferentes. Mas isso, pessoal, não é aleatório, né? A gente não pode falar JavaScript é sem regra. JavaScript é uma regra muito bem definida de como ele faz essas correções. Existe uma tabela lá. Você tem 2 tipos, tem o tipo string e o tipo boolean. O que ele faz? Eu acho que ele concatena até string com undefined. Lá, 10 undefined. Então se eu coloco 10 de uma variável qualquer, A is not defined. Legal. Poderia A é
Agora o A é undefined, né? Se eu dar 10 mais A, vai dar undefined. Porque a variável A, ela tem um valor definido, mas quando eu pego A, não foi definido, não existe declarado, né? Como se tivesse existido declarado esse cara. O legal do JavaScript é que a gente pode brincar aqui no console, né? Os navegadores hoje tem o JavaScript aí, quando você brincar aqui no console do JavaScript tranquilamente, igual se fosse o shell do Python, né? Pode trabalhar aqui. Ok. Então, linguagens taticamente tipadas são mais seguras porque elas checam isso em tempo de compilação. E são também normalmente mais eficientes, porque essa checagem não precisa ser feita em tempo de execução. Então, linguagens dinamicamente tipadas são menos seguras e são normalmente mais lentas do que as linguagens taticamente tipadas, porque elas têm que checar isso em tempo de execução. Mas qual que é a vantagem das linguagens dinamicamente tipadas? Elas têm vantagem, né? Porque fizeram sucesso. Python, Ruby, por exemplo, são duas linguagens. Python, Ruby, JavaScript e Lua. Lua a gente tem um nicho aí, mas principalmente Python, Ruby e JavaScript são três linguagens muito utilizadas. São linguagens dinamicamente tipadas. Qual que é a vantagem disso, pessoal? Qual que é a vantagem disso? Uma linguagem ser dinamicamente tipada. São mais flexíveis, né? São mais flexíveis. Eu posso, em Python lá, eu posso simplesmente escrever a função maior A e B posso simplesmente escrever isso, né? Ok, pessoal? É mais flexível, né? Isso aqui. Então eu não preciso dizer que maior é de tal tipo, né? Que A é de tal tipo. Eu não preciso dizer. Um código muito parecido com esse eu poderia escrever em Scala. Só que Scala é uma linguagem estaticamente tipada. Então eu tenho que dizer, A é do tipo int, B é do tipo int, e ela retorna o tipo int. E ela é isso aqui. Só que aí seria um código mais ou menos assim, em Scala. Mas se eu escrevo isso aqui em Scala, essa função maior, ela não consegue testar variáveis do tipo double, nem consegue testar variáveis do tipo string. Como que eu poderia fazer para testar variáveis do tipo double e do tipo string? Como é que eu poderia fazer isso? Uma opção seria trabalhar com... Aqui, pessoal, a linguagem não é o ponto, né? Então, o ponto aqui é o... Dá para vocês lerem isso aqui, né? Eu teria que fazer a sobrecarga, né? Uma forma seria fazendo a sobrecarga. Double. Observe que o código é idêntico, né? O código é o mesmo código, só que se a linguagem é estaticamente tipada, eu não posso escrever um único código assim. Entenderam, pessoal? Eu teria que fazer uma sobrecarga. Por isso que não tem sobrecarga de métodos em Python. Não precisa. Não precisa. Entenderam? É muito mais fácil você escrever algo assim, né? Só que aqui, eu não estou dizendo que maior. Que tipo é maior? Que tipo? A é de que tipo, B é de que tipo? Eu posso testar
se uma string é maior do que uma outra, um inteiro, por exemplo. Qual que é o valor tipo A e B? Não tem definido aqui, né? Aqui não tem definido isso. Né? 2 pontos. E else também 2 pontinhos, né? Então se eu tivesse uma parte do meu código lá, se falso x é igual a maior de vou botar lá, estou escrevendo no lugar errado, né? Falso, né? É maiúsculo, né? Só de cada programar um monte de linguagens, cada linguagem de um jeito. Então ele não consegue detectar esse erro aqui, né? Maior 10 e olá, ele não consegue detectar esse erro. Só em tempo de execução. Na hora em tempo de execução, quando eu tentar executar esse erro, vai dar um erro aqui na linha 3. Vou tentar, por exemplo, maior de 10 e 20. Aí ele vai dar um erro aqui. Eu acho que no JavaScript não daria erro, eu acho que ele compara isso. 10 é maior do que 10. Olha lá. 10 é maior que 10, olha o que deu. Falso. Por exemplo, aí ele tá, o que ele está fazendo aqui? Vamos ver, 5. Então, o que ele está fazendo aqui no Python? No Python, no JavaScript? Provavelmente ele está, a gente tem que dar uma pesquisada lá, mas ele está fazendo a correção da string para um inteiro. Então 5 é maior que 10, aí ele está fazendo números, né? Aí deu falso. Então se eu tentar algo que não vira um inteiro, deve dar erro, né? Não, olha lá, deu falso. Para que valor essa segunda parte foi corrigida, né? Sei lá, como eu falei isso em português. Ele fez a correção dessa segunda parte para quê? Né? Deu falso. 5 maior que esse valor? Não sei. Talvez ele não esteja convertendo para realmente 10 lá, né? Mas esteja pegando. Não sei. Sinceramente eu não sei. Tem que olhar a tabela de correções para saber o que ele está fazendo, né? Então ele não dá erro. Por isso que a gente fala que o JavaScript é mais fracamente pago. Às vezes você não queria que ele fizesse isso. Foi um erro de programação teu. A sequência lá das variáveis, que foi pegando um monte de valores diferentes, caiu aqui. Então o JavaScript é uma linguagem muito complicada, e Lua também. Você tem que ter muito cuidado. PHP também, você pode ter muito bug escondido. Mas é a natureza da linguagem. Então você tem que ter clareza disso. Estou usando JavaScript, Java é muito verboso, não sei o que. Mas saiba que o problema da verbosidade também estava tentando garantir a questão da segurança com relação a tipos. Né? Parte da verbosidade em Java é desnecessária e estão tentando sempre diminuir. Né? Mas parte dela é para garantir a questão de tipos. PHP, JavaScript não tem essa preocupação. Né?
Diferentemente, se eu tivesse escala, lingerie, escala, esqueci. Esquece. Diferentemente em escala, quando tem algo desse tipo aqui, eu não posso fazer tipo maior 10. É isso. Então isso aqui ele não vai aceitar, porque eu estou dizendo que esse cara é uma variável que trabalha com o tipo inteiro, né? Aqui tem um erro aqui. Int. Então type mismatch, encontrou uma string ali, né? Eu esperava um tipo inteiro. Então, independentemente se essa linha vai ser executada ou não, existe um erro aqui. Existe um erro aqui. Então ele não deixa passar porque tem um erro. Agora não tem erro, né? Vai rodar tranquilamente. Não vai fazer nada, não tem nada para ele fazer aqui, mas ele vai rodar. Eu poderia ter uma sobrecarga de métodos aqui. A do tipo string, B do tipo string, e vai retornar o que? Um tipo string. Tá tudo fechadinho. String, string, string. Então depois eu poderia tanto imprimir maior de 10 e 20. Escala é bonitinho, né, pessoal? Tô aprendendo, começando a aprender agora esse negócio. Eu posso escrever aqui system out println, mas eu posso escrever só println. Isso é legal. Olha lá, 20 Maria. Olha que maravilha. Então aqui é sobrecarga. Não tem sobrecarga. Tá entendendo essa diferença? Quando eu estou falando de linguagem estaticamente tipada e linguagem dinamicamente tipada, estou chamando a atenção mais nessa parte, porque essa parte a gente tratou já há um certo tempo na disciplina. Só que sobrecarga, já entrando na parte de orientação do objeto, é um tipo de polimorfismo ad hoc, né? Aparentemente, essa minha função maior está funcionando com inteiros e com strings, mas na verdade eu tinha dois códigos. Mas qual é o problema? Esses dois códigos são exatamente idênticos, né? Exatamente idênticos. E isso é ruim, porque nesse caso não precisava ter dois códigos iguais, né? Porque eles são genéricos. Só que linguagens incorporaram uma coisa que surgiu nas linguagens funcionais, que é o polimorfismo paramétrico, né? Então, ao invés de escrever duas funções iguais, elas são genéricas, né? Então, eu poderia fazer o seguinte: o que diferencia a primeira para a segunda? É só o tipo, né? Então aqui eu falo que é um tipo A, aqui é um tipo A, e retorno o tipo A, porque são sempre o mesmo tipo, né? Certo que não são tipos diferentes. Aí ela é paramétrica, então ela trabalha com o tipo A. Mas são tipos.
Ela recebe dois tipos, o A e B do mesmo tipo e retorna o mesmo tipo. Aí novamente eu estou amarrado. Ou ela vai trabalhar só com inteiros ou só com strings. Mas nesse caso aqui acho que vai dar um erro. Vai dar um erro pelo seguinte: esse código não é tão genérico assim. Ele não é tão genérico porque não é qualquer coisa que eu posso jogar aqui. Não é verdade isso, porque precisa saber comparar. Eu preciso saber comparar A com B. Aí eu não sei como é que faz isso em escala, não lembro mais. Em Java tem a mesma coisa. Se eu quiser fazer parâmetros genéricos lá, se eu quero usar isso aqui, eu tenho que estar implementando uma determinada interface. É o comparable. Aqui eu não sei se a gente bota ORD aqui. Ah não, ou é. Aqui, escala, vamos perguntar para o nosso pai aqui, né? Escala, max, onde? Tem que botar em algum lugar, tem que botar onde? Ordering, acho que é aqui, né? A e B ordering. Então tem que dizer que A é o ordering. Oi? Ela é exatamente my ordering. Não, esse tá errado, né? Outra coisa aqui. Não lembro qual que é a sintaxe para dizer isso. Eu não estou aprendendo agora, né? Até tem ordem, né? Tem ordem P. Agora eu ferrei com o código, né? De ordem. Eu tô falando uma besteira aqui, não sei. Depois eu dou uma olhada. Mas você tem alguma coisa para dizer que esse cara é ordenável para poder funcionar. Não é qualquer coisa. Isso lá em Haskell a gente tem um class type class ord. Aqui eu não sei qual que é exatamente. Tem que dar uma olhada. A gente não pode perder tempo, né? Então, ao invés de fazer assim, a gente pode simplesmente definir um tipo aqui qualquer e usar esse tipo aqui dentro. Então isso é polimorfismo paramétrico. Está presente no Java, está presente no C++, está presente no Scala. E isso está presente em Python? Não está, não precisa. Não precisa. Python, JavaScript, Word,
Não precisa disso. Ok? Então, dessa parte inicial, é basicamente isso que eu espero que vocês saibam, pessoal. Ok? Isso ajuda bastante a gente entender as linguagens que a gente está trabalhando. Então, muitos de vocês conheciam só o Python. Então, quando vem para o Java, não é só uma mudança de sair de uma linguagem estava programando procedural, agora vou programar orientado a objeto. Não. Você estava programando procedural numa linguagem dinamicamente tipada, né? E agora está programando orientado a objeto. Assumindo que vocês não eram programadores de Python, porque Python você poderia estar programando tanto orientado a objeto quanto funcional também, né? Mas aqui a gente usa na disciplina programando procedural, né? Então essa parte de polimorfismo é isso que a gente está falando. São os 4 tipos de polimorfismo que a gente está considerando, que é baseado naquele trabalho do Luca Cardelli, que é o polimorfismo ad hoc, que subdivide nessa correção, né? Igual lá no JavaScript eu mostrei para vocês, e converte todo mundo para todo mundo. O polimorfismo de sobrecarga, né? Eu tenho vários métodos, várias funções, vários operadores com o mesmo nome, mas que distingue pela assinatura. Tem o polimorfismo paramétrico, que é um polimorfismo universal, né? O universal se divide em paramétrico e de inclusão. O paramétrico é esses genéricos, e o de inclusão está ligado à orientação a objeto. De inclusão, inclusão em Java, em Python, também não é a mesma situação. Por quê? Quando eu estou lá no Java, eu tenho esse println, eu tenho um println para x, para double, né, para inteiro e para string. Só que eu posso imprimir também a minha classe, né, um objeto da minha classe que eu inventei lá, aluno, por exemplo. Mas aqui uma hora ele tem algo desse tipo aqui. Isso aqui é lá no Java, imaginando, simplificando lá o lance do Java. Seria algo mais ou menos desse tipo aqui. Como que ele imprime qualquer coisa? Ele imprime qualquer coisa porque chega aqui, ele vai fazer print ln x.toString. O x.toString vai converter esse cara para uma string e ele vai imprimir essa string. Então, lá no Java, quando eu tenho new class aluno pessoa, criei pessoa, a classe pessoa tem um nome, private string name, nome, né? Public, eu tenho um construtor público. Então aqui, pessoal, já os conceitos de orientação a objeto, né? Olha, eu tenho uma classe pessoa. Então Java é uma linguagem baseada em classe. Eu posso, a partir de uma classe, eu posso criar infinitos objetos, né? Dependendo da minha memória, claro. Então a partir de uma classe eu posso instanciar objetos. Então classe é algo que existe na modelagem em termos de compilação. Os objetos é o que existe em termos de execução. Então eu posso criar um construtor aqui que recebe um nome, e eu faço nome, recebe esse nome. É legal aqui, pessoal, vamos fazer a coisa direita. Vamos botar nome aqui, né? E aqui eu falo this.nome recebe nome. Porque na hora que eu for usar esse cara no Eclipse, por exemplo, fica mais fácil. Então aqui eu imprimi esses valores todos e mandei imprimir. Pessoal, a gente fala aqui de polimorfismo, fechando essa ideia, que é o conceito mais, pode ser um pouco confuso. Pessoa João. New pessoa, né? Não é a escala, né? New pessoa.
Então eu estou passando um objeto do tipo pessoa, né, e vou mandar imprimir. O que ele imprimiu? Imprimiu esse negócio aí, né? Nome da classe. A classe pessoa. Revisão.pessoa. Nome do pacote lá. E imprimiu o endereço dela. Imprimiu o endereço dela aí. Imprimiu o nome da classe, revisão pessoa, e o endereço. Não sei se esse aqui é o. Não sei se esse aqui é o resto. Por que foi assim, pessoal? Por que aconteceu isso? Quando ele mandou imprimir, pela sobrecarga, ele caiu neste método aqui. Ele não caiu neste, não é uma string, não é um double, ele não caiu em nenhum desses aqui, ele caiu neste aqui. Quando ele caiu nesse, ele executou esse método toString. Esse método toString está implementado aonde? Em qual classe? Não está implementado na classe pessoa, né? Na classe pessoa não tem um método toString. Onde está implementado o toString? Na classe Object, né? Pode falar, galera. Eles implementaram isso. Está implementado na classe Object. Nesse caso aqui, ele executou o código que está implementado lá na classe Object. A classe Object tem a implementação. Deve estar pegando lá o nome da classe, concatenando com o endereço. @ endereço. É a forma que está implementado lá na classe Object. Só que eu posso fazer o quê? Eu posso sobrescrever o toString. Eu posso aproveitar aqui override implement method e vou sobrescrever qual método? toString. Então esses métodos aqui são os métodos que estão na classe Object, que é a classe que é pai de todo mundo. Pai, avô, bisavô, ela está lá em cima da hierarquia. É a classe raiz. Então eu vou, ao invés de imprimir, executar o método que está lá na classe pai, eu vou retornar aqui o nome. Então eu estou sobrescrevendo. Quando eu estou sobrescrevendo, tem que ser exatamente igual. Eu não posso botar aqui int x, eu não posso modificar. Se eu modificar aqui, ó, observe que já deu erro. Porque eu coloquei um @override aqui, coloquei um int x aqui, então agora eu estaria sobrecarregando e não sobrescrevendo. Então ele reclama. Se eu não tivesse com isso aqui, vamos tirar isso aqui. Aí ele não dá erro, mas eu não estou sobrescrevendo. Então, quando eu mandar executar, vai dar a mesma coisa. Por quê? Porque quando eu chamo x toString, eu estou chamando x toString sem parâmetros aqui. Então ele vai executar a implementação que está na superclasse. Eu tenho que, para sobrescrever, eu tenho que colocar exatamente igual. Então agora eu estou sobrescrevendo. Como eu estou sobrescrevendo, agora ele vai imprimir João. Mas por que é sobrescrever aqui, pessoal? E é diferente do Python. Observe que aqui dentro desse meu código, hipotético aqui, o x é de que tipo? Ele é um object. Mas a instância é de que tipo? Quando eu chamo lá, a instância é de que tipo? Pessoa, né? Eu passo lá pessoa. Então, em Java tem essa situação. Eu posso ter uma variável que é de um dado tipo, que em tempo de execução, a sua instância é de um outro tipo. Estão entendendo, pessoal? A instância dele é do tipo pessoa, que é uma subclasse de object. Mas aqui o x é do tipo object. Em Python não existe isso, porque não existe tipos, amarrar variáveis a tipos. Em Python, se eu fizesse algo equivalente, seria algo desse tipo aqui, ó.
println x to string. Em Python, provavelmente tem algo do tipo assim, def print x print, aí talvez, eu não sei como é que ele faz lá, né? Print s, talvez tenha uma outra código lá que imprime o x ponto happy, não sei se é o happy, algo assim, que é aquela representação que eu posso sobrescrever ela, mas não é bem sobrescrever, é como se eu estivesse botando um outro código lá, né? Mas eu não tenho a situação, o x é de um tipo object e a instância dele está apontando para outro valor, né? Eu não tenho isso em linguagens dinamicamente tipadas. Eu tenho isso em linguagens estaticamente tipadas. Eu tenho aqui o meu x, que é do tipo object, e que em tempo de execução ele está apontando para uma instância do tipo pessoa, ou uma instância do tipo aluno, ou uma instância do tipo professor, uma instância do tipo ponto, uma instância de qualquer tipo. Isso é o polimorfismo. Então, o polimorfismo de inclusão, ele depende de uma linguagem orientada a objeto, depende de classe, e em tempo de execução ele checa isso. Então, eu tenho um cara que é de um tipo, mas a sua instância é de outro tipo. Ok? Entendeu? A instância é diferente. Então, linguagens dinamicamente tipadas e linguagens estaticamente tipadas são diferentes. Por isso que eu peço que todo mundo programa em Java. Porque se você ficar só em Python, você pode estar migrando para orientação a objeto, programando mais orientado a objeto em Python, porém você continua numa linguagem dinamicamente tipada. E se você precisar de usar o Java, você vai achar muita dificuldade, vai achar estranho e vai falar que a linguagem é ruim e que é isso, que a linguagem é verbosa. Não resolve o problema. O Java é uma linguagem estaticamente tipada. Ela é assim. E isso impacta na forma da gente programar, da gente pensar o nosso sistema. Ela é muito verbosa? Poderia ser menos? Lógico. Scala é uma prova disso. Scala é muito menos verbosa do que o Java. Porém, Scala é estaticamente tipado. O cara que vem do Python, que vai programar Scala, ele vai achar esquisito, vai reclamar. Por que eu estou tentando fazer isso e não fazer aquilo? Né? Tem que saber um monte de coisa, né? O cara que vem do PHP. Mas saiba que um código gerado em Scala é muito mais seguro do que um código escrito em PHP. Pela questão de ser uma linguagem estaticamente tipada e fortemente tipada. Como que chama? Por exemplo, agora tem o Fênix, que é um framework para web. Para a linguagem Elixir, né? É dinâmica também. Em Haskell tem o YESOL.
tirado. Porque tinha uma bem. Ó, compilador como seu aliado e não como seu inimigo, né? Então, linguagens estaticamente tipadas, elas aproveitam bastante o compilador, né? O compilador ele checa os tipos para você. Então, nós usamos um sistema de tipos que garante o máximo possível, né, para gerar links corretos, né, evitar qualquer ataque. Então, linguagens estaticamente tipadas tendem a mais segura, né? Então, Tony, eu estou procurando, está bem ali, né? Turn runtime bugs into compile term erros. Então, linguagens estaticamente tipadas, no fundo, toda linguagem estaticamente tipadas tem esse lema aqui. Não é apenas desse framework de Soldier do Haskell. Linguagens estaticamente tipadas procuram isso. Quanto mais fortemente tipadas, mais ela está garantindo isso. E transformar os seus bugs em tempo real em erros em tempo de compilação. É muito melhor você ter um erro em tempo de compilação e você gastar um tempo para resolver esse erro do que você ter um bug em tempo de execução. Então, muitos bugs em tempo de execução em linguagens dinamicamente tipadas, PHP, Ruby, Python, em linguagens estaticamente tipadas, viram um erro em tempo de compilação. Okay? Basicamente, aqui tem outras questões que eu acho que é mais fácil vocês saberem, dar uma pesquisada, que a gente está falando mais recentemente. Então, nessa parte inicial aqui, que inclui também essa parte do orientador de objeto, é isso, tem muita clareza sobre o sistema de tipos, sobre o polimorfismo, sobre os paradigmas, saber a diferença entre sobrecarga e sobrescrever métodos, diferença entre objetos e classes, né? Variáveis locais e de instância. Como é que a gente declara uma variável de instância? Desculpa, variáveis locais de instância e variáveis. Então, por exemplo, em Java eu tenho quatro tipos de variáveis, né? Variáveis, quatro. Onde que as variáveis podem aparecer no código em Java, pessoal? Por exemplo, essa é a minha variável nome aqui. Ela é uma variável de instância, é uma variável de classe ou é uma variável local? É uma variável de classe? A gente pode falar, é uma variável de classe porque ela está definida uma classe aí, mas ela não é uma variável de classe. Ela é uma variável de instância. Não é uma variável de instância. Os estéticos. Então isso aqui é uma variável de instância. Algumas linguagens podem chamar de fields, propriedades, né? Mas é uma variável de classe, de instância aqui. Então, private string nome é uma variável de instância. Por quê? Se eu colocar ela aqui como public, aqui, se você tem pessoa A, 1000, pessoa B, 1000 pessoa. Depois você fala que B ponto nome é igual a Carlos. Então, o que vai imprimir aqui, pessoal? Eu salvei lá?
Então o que ele vai imprimir aqui, pessoal? Na linha 15 ele vai imprimir qual valor? Ele está imprimindo o A, é João. E na linha 16 ele vai executar o quê? Carlos, né? Porque eu coloquei como público lá, eu alterei, vai imprimir Carlos. E aqui vai imprimir João. Então essas variáveis estão ligadas à instância. Quando eu modifiquei b.nome, eu estou modificando o nome de b. Então cada instância tem uma cópia de b. Desculpa, cada instância tem uma cópia de nome. Quando ela mexe apenas no nome. Se eu venho aqui no meu código e transformo isso aqui num static, público static, static público, e faço isso, observe que esse código meu aqui está ferrado, né? Mas o Java, ele deu um warningzinho aqui, né? Mas ele vai executar esse código, né? Só que observe que todo mundo vai imprimir Carlos. Né? Por que eu imprimi Carlos aqui? Eu criei a pessoa. Quando passei pessoa, passei João, o João modificou o nome. Só que agora, essas instâncias não têm uma cópia do nome. Essa variável é da classe pessoa. Isso aqui é uma coisa muito ruim, já, porque você está acessando a b.nome como se fosse da instância. Mas isso aqui não é da instância, isso aqui é da classe. Mas quando eu faço isso, eu estou mexendo na classe. Então, todo mundo virou Carlos. Se eu comentar aqui, você vai imprimir o quê? João. Que foi, não, João não, desculpa. Maria. Que é o último que entrou aqui. Vai imprimir Maria. Então isso é muito ruim. Eu acho que o Java não poderia não permitir esse tipo de coisa, né? Eu acho que o Swift não permite esse tipo de coisa. Isso aqui é um código muito estranho. Quando eu tentasse fazer isso aqui, podia dar erro, né? Podia mexer, tipo assim, eu quero mexer pessoa.nome, né? Aí tudo bem. Fica legal. Aí eu tô conscientemente, eu sei que o nome pertence à classe. Mas aqui, não. Eu só dou um ordem aqui, olha, cara, você está fazendo uma coisa meio estranha aqui, mas, the static field pessoa.nome deve ser acessado no modo estático, mas não dá um erro de compilação aqui. Compila, mas isso aqui é uma amostra do que o cara não está sabendo o que ele está fazendo. Então, quando o programador bota o static aqui e faz isso, ele está avisando aqui, mas significa que isso está errado, isso aqui não faz sentido, isso que eu estou fazendo. Vou pegar um construtor e atualizar um número. Muito estranho isso. Mas o Java deixa. Dá um warningzinho ali, mas já deixa. Ok? Então, quando eu coloco static, que é uma palavra que eu acho ruim também, né? Significa, não é variável estática. Se você falar isso para alguém de Java, o cara entende, né? Mas não faz muito sentido, não é muito legal. Essa é uma variável estática? Não é uma variável. Esse é um método estático? Também a gente fala. O pessoal do Java vai falar. Mas o correto mesmo esse método é método de classe. Essa variável é uma variável de classe. Se eu tivesse aqui um public static qualquer, não sei o que eu botaria aqui, então eu boto qualquer. Não dá para escrever println, né? Escrever system, out. Mas tem uns caminhos que você pode importar. Para não ficar escrevendo println toda hora. System out toda hora. Rolando. E aí você pode, a partir de pessoa, executar qualquer. Você não precisa de uma instância, mas você pode executar a partir de uma instância também. Mas na verdade esse cara não está amarrado à instância, mas ele está amarrado à classe. Tá vendo aqui?
Não salvou. O static void, né? Então ele não está amarrado, que é o termo que a gente usou também no início da disciplina. Qualquer método que não está amarrado à instância, mas está amarrado à classe. Então todo mundo acessa o mesmo cara. E é isso, pessoal, por hoje. O restante aqui eu acho que é mais fácil vocês, essa questão de herança, de interfaces. Então, interfaces em Java, vocês podem confundir com que antes interface sempre tinha só métodos abstratos. Hoje, com Java 8, interface pode ter os métodos default, que são no fundo métodos concretos, que eles têm implementação. Mas a interface continua não tendo, sempre são abstratas, eu nunca posso instanciar um objeto tipo interface. Interfaces não tem também variáveis de instância, isso eu não posso ter interfaces. Eu nunca vou ter uma instância de uma interface, então não faz sentido eu ter uma variável de instância de uma interface. Mas eu posso ter variáveis de instância a classes abstratas. Isso vocês dão uma olhada depois aí. E o generics é o polimorfismo paramétrico. Beleza? Então é isso.